passado do clube de onde derivou. Não, aquilo que acontece no Belenenses é o que pode um dia acontecer no Sporting ou noutro clube qualquer em Portugal. O que acontece, e não vale a pena... O que acontece em qualquer outra sociedade. Ou qualquer outra sociedade. Mas, enfim. Começa com o sócio e acaba com o sócio está teso. Há outros que compram. O problema é esse. E a questão é que em junho de 2018 o protocolo que existia entre o Clube de Futebol Belenenses e a Belenenses SAD foi denunciado putestativamente pelo clube e, portanto, aquela sociedade que teve 5 meses para negociar com o clube um novo protocolo. O clube solicitou reuniões de todas as formas e feitios, criou comissões de negociação, o Presidente da Assembleia Geral fez várias diligências no sentido de se conseguir uma reunião com os representantes da Belenenses SAD, no sentido de se redigir um novo protocolo. Ao invés de haver uma negociação, aquilo que aconteceu é público, a administração da SAD pegou na equipa e fugiu com a equipa do Restelo, desapareceu e apareceram depois no Jamor. E nós, a partir dessa altura, só tínhamos 2 soluções. Ou morríamos e ficávamos sem equipa que nos representasse, ou tínhamos que recomeçar onde fosse possível recomeçar. Como morrer não era opção, tivemos que recomeçar. Acontece que com o fim do protocolo, os sócios do Belenenses, numa Assembleia Geral muito concorrida em julho de 2018, decidiram votar favoravelmente uma proposta no sentido do clube vender os 10% do capital da SAD se viesse a revelar necessário. O que é que o clube pretendia? O clube pretendia que a SAD, por sua auto-iniciativa, encontrasse uma identidade marcária suficientemente distante do Clube de Futebol Belenenses, no sentido daquela equipa não se confundir com o Belenenses. E se assim fosse, nós eventualmente não sentiríamos a necessidade de alienar os 10% do capital da SAD. O que nós não queríamos era que houvesse uma confusão entre aquela equipa e o Belenenses, porque os sócios do Belenenses não se sentiam representados naquela equipa e não viam aquela equipa como a sua equipa. O que é que aconteceu? Ao invés de haver esse distanciamento marcário, a Belenenses SAD, mais do que nunca, tentou fazer passar-se pelo Clube de Futebol Belenenses e pelo Belenenses. Mais do que isso, incumpriram uma decisão do Tribunal de Primeira Instância e do Tribunal de Propriedade Intelectual e depois de uma decisão também do Tribunal da Relação, porque houve um recurso para o Tribunal da Relação que diz taxativamente que a SAD está proibida de utilizar as marcas, os símbolos do Clube de Futebol Belenenses. E a SAD vem incumprindo ao ponto de hoje a confundibilidade se ter tornado uma coisa verdadeiramente quase kafkiana, porque a SAD registou uma marca em seu nome, uma marca que tem um nome, portanto é uma marca nominativa e figurativa, tem um nome que é a letra B e, em termos figurativos, é este símbolo com que se apresenta agora para jogar. Não é? E, portanto, neste momento o que eles fazem, o que essa sociedade faz, é apresentar-se ao público com a marca figurativa que registou, que é aquele símbolo que vocês conhecem, e com a marca nominativa do clube, que é o nome Belenenses, que é o nosso nome, porque a nossa marca é nominativa e figurativa também. E, portanto, hoje a confundibilidade é total. Nós vemos nos órgãos de comunicação social a nossa equipa de futsal da primeira divisão do clube, muitas vezes aparecer na televisão com o símbolo da BSAD. Vemos muitas vezes jogos da BSAD serem ilustrados nos jornais com imagens dos jogos do Belenenses do Distrital. E isso nós compreendemos, porque dá muito jeito, porque o Jamor normalmente está sempre vazio e nos jogos do Distrital há milhares de pessoas e, portanto, os jornais preferem pôr imagens a ilustrar os jogos da SAD, imagens do Belenenses do Distrital. Equipas de futebol de formação da SAD que aparecem com os símbolos do clube, as nossas equipas de júniores e de juvenis que aparecem com os símbolos da SAD. E, portanto, é uma rebaldaria. Mas há uma coisa que é, há uma decisão judicial e de primeira instância e depois da relação. Porque é que isso não foi suficiente para que houvesse uma clarificação? Bom, essa questão não pode ser colocada a mim. O que existe é também uma sanção pecuniária, 3.000 euros diários que a SAD está obrigada a pagar ao clube por utilizar as marcas do Belenenses. Portanto, há uma ação executiva que está a correr e que neste momento já ascende quase a 1 milhão de euros. Houve embarques por parte da SAD e vai haver um julgamento no dia 23 de outubro. Mas a mim importa-me pouco, importa-me menos a questão jurídica. Interessa-me a questão emocional. E a questão emocional é que não interessa
o que a Federação Portuguesa de Futebol quer, não interessa o que a Liga quer, não interessa o que o Governo quer, o que interessa é o que os sócios do Belenenses querem. E os sócios do Belenenses querem uma separação total. Os sócios do Belenenses não querem ter nada a ver com aquela equipa não nos representa. E hoje existe uma rabaldaria total, um forrobodó total, uma confundibilidade total. Eu às vezes estou a ver televisão e na semana passada me aconteceu isso por 2 vezes. E penso, bem, sou eu que estou com os copos ou são os jornalistas que estão com os copos? Semana passada, na Sport TV, que é uma estação aqui concorrente da Bola TV, convidaram o nosso treinador da equipe sénior do Belenenses, o Nuno Oliveira, para uma entrevista. E o Nuno Oliveira dirigiu-se à Sport TV para uma entrevista. E aparecia o Nuno Oliveira a falar, Nuno Oliveira, treinador do Belenenses, e em rodapé dizia fulano tal, novo treinador do Belenenses. Porque tinha havido uma mudança. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável. Inacreditável. Foi por causa disso que o Tribunal tomou a decisão. Sim, mas repare, mas isto é inacreditável continuar a acontecer. Isto é inacreditável continuar a acontecer. Vamos para o plano jurídico. O que é que é alterado, o que é que muda substancialmente com a venda dos 10% e com a separação total entre o Belenenses e a Bessade? Nós vamos agora, nos próximos dias, iniciar o processo de venda dos 10%. O Clube de Futebol dos Belenenses tem uma participação de 10% ainda naquela sociedade. É uma participação que não nos interessa, do ponto de vista emocional, do ponto de vista reputacional, não interessa ao Clube de Futebol dos Belenenses. O Belenenses não tem interesse na participação, pensava até abandonar a participação, mas a figura do abandono no ordenamento jurídico português é um bocado controversa e, portanto, nós vamos vender, vamos expurgar aquela participação social do património do Clube de Futebol dos Belenenses. E sendo assim, nós ficamos sem nenhuma ligação emocional, já não existe nenhuma ligação, porque aquela equipa não está no coração de nenhum belenenses, e deixamos também de ter uma participação social naquela sociedade. Passamos a ter 0 naquela sociedade e, portanto, eu penso que aí as instâncias desportivas têm que, de uma vez por todas, olhar para o problema, porque aquilo que o Belenenses quer é possível, do ponto de vista legal, pergunto eu, que uma equipa, que uma SAD continue a participar nas competições, não tendo nenhuma ligação ao clube fundador? Sim, é possível, pode-se tornar numa SAD de raiz, há várias interpretações para isso, pode-se tornar numa SAD de raiz, há quem defenda que os direitos de competição devem regressar ao clube fundador, porque no preâmbulo da lei das SADs diz claramente que a equipa é do clube, não é da SAD, porque nós assistimos aqui a um fenómeno entre os clubes e as SADs, que é um fenómeno muito interessante, porque o mandante é o clube e a SAD é o mandatário. Mas nós chegamos a um ponto que quando o mandante perde a maioria do capital na SAD, o mandatário é que fica com o poder em vez de ser o mandante. Mas eu acho que os direitos desportivos foram integrados na SAD, sem retorno. Sim, foram transmitidos. Sem retorno. Eu não sei se é sem retorno, a doutrina diverge, não é? A doutrina diverge, não sei se é sem retorno. À partida, eu nunca pensei muito sobre o assunto, mas à partida parece-me que transmitiu, não há razão para a transmissão. Sobretudo, e por isso mesmo é que o Belenenses teve que ir à terceira distrital, ou segunda, ou o que foi, não é? Pois, em princípio, porque os direitos não se entenderam transmitidos. Na constituição da Sociedade Anónima Desportiva do Belenenses Clube Fundador, como o Sporting, o Benfica e o Porto, essas sociedades foram constituídas pela personalização da equipa de futebol sénior apenas. E as duas únicas coisas que foram transferidas para o património dessas sociedades foram justamente os direitos económicos dos jogadores daquele plantel, da época em que foi constituído, e o direito de participação na competição profissional. Foram as duas coisas que foram transferidas. Agora, eu já li variadíssimos pareceres de variadíssimos especialistas em direitos esportivos que entendem que, no caso do clube fundador sair, porque as ações são livremente transmissíveis, está lá, logo salvo erro o artigo 3º da Lei das SADs, que os direitos desportivos devem retornar ao clube, porque a equipa é do clube. Enfim, é uma interpretação, como outra qualquer, nem sequer estou a dizer que é a minha, o que eu sei é que há interpretações para todos os gostos, não é? Bem, eu acho que isso até nem é uma questão de direito esportivo. Normalmente, acho que é uma questão de direito normal. Onde está um advogado, pelo menos são duas opiniões. Não, eu não ouço uma coisa, eu não tenho isto como seguro. Parece-me que na teoria e na prática que é assim. E pelo menos julgo que o Belenenses assim está. E não é aqui uma coisa do Dr. Patrick também, que este tema, como vêem, é muito... Porque senão isso dava-se muito aliciante. A várias hipóteses
se os direitos ficassem transmitidos, podia dar direito no processo de venda. O que é que o Belenenses vai fazer? Como é que o Belenenses vai fazer? Vai vender a quem der mais? Vai fazer um leilão? De que forma é que vão colocar essas ações à venda e vão ser compradas? Isso vai ser conhecido agora nos próximos dias, a forma e o modus operandi que o clube entendeu ser o mais aconselhável para fazer a alienação dessa participação social. Nós entendemos que essa participação social não vale nada. Infelizmente, não vale nada e, do ponto de vista da reputação, vale menos ainda, não é? E, portanto, eu diria que o valor não é importante. O que é importante é o clube expurgar do seu património essa participação, que é esse o nosso... Mas pode haver vários interessados. O nosso objetivo. Imagino que há vários interessados. O que é que o clube vai fazer? Vai vender pela proposta mais alta? Não, o clube reservar-se-á sempre o direito de vender a quem entender, independentemente dos valores que sejam oferecidos. Portanto, será uma avaliação qualitativa do comprador pelos olhos e pela subjetividade do clube. Sim, sem qualquer... Se tivesse a sua posição, era realmente quem desse mais. Era a única maneira de receber alguma coisa mas como estamos a falar aqui, mas como provavelmente as ações valem 500 euros, quem der mais... não é assim muito significativo. Como as ações valem 500 euros ou 1000 euros... Eu acho que, segundo percebi as palavras do Patrick, e estou de acordo com ele, o principal problema do Belenenses é desligar-se de uma participação que, do ponto de vista reputacional, ele entende que diminui, que retira valor ao Clube de Futebol Belenenses. Portanto, quanto mais depressa se livrar daquilo, eu tanto me faço livrar-me daquilo. Não digo aqui uma palavra, senão começavam logo a dizer que eu quero isto ou quero aquilo. Como agora está muito mal. Mas imagino que... Mas vender o primeiro que aparecesse. Mas imagino que esse primeiro era... Até era um presente envenenado que eu dava assado do Belenenses. Imagino que esse primeiro era assado do Belenenses, era com o City. Apareciam e faziam uma oferta. Mas já a sua resposta foi clara, o Belenenses reserva-se a vender os 10%, a quem muito bem entender, nos termos em que muito bem entender e sem qualquer tipo de explicação. Pronto. Eu estou-me a lembrar, esta resposta várias pessoas cujo nome não vou dizer, em que eu fazia a maldade de vender esses 10%. E depois quem tem os 90% que se aguentasse. Que eu gostava de ver que não durava muito tempo. Das duas uma. Ou comprava as ações a esse, ou então não durava muito tempo. Pronto, esses 10% estão direito aqui. Ou seja, a pessoa, os novos proprietários desses 10% têm assento no Conselho de Administração, têm a possibilidade de verificação de contas, podem pedir explicações e podem encetar procedimentos jurídicos e judiciais na qualidade de acionistas. É tudo isso que ganham essa possibilidade? Enfim, podem... Não, as ações, se eu salvo erro, as ações transformam-se, deixam de ser da categoria A. Passam a ser de categoria B. Passam a ser normais. São ações normais. As ações são todas iguais. E, portanto, aqueles direitos que eram fundamentais... Desaparecem as ações de categoria A? Esses não se mantêm. A lei permite? Permite. Esses não se mantêm. Quando é, por exemplo, uma deliberação sobre a dissolução da sociedade anónima. Aqueles 10% davam direito ao Belenenses a opor-se a essa decisão. Tinham que ter o voto por exemplo, para a dissolução da SAD. Se for eu que tenho estes 10%, não posso impedir a dissolução da SAD. Posso pedir as informações, como qualquer acionista que tem 4 ou 5% ou 2 ou 3% de uma cota, pode ter direito à informação daquilo que se passa na sociedade. E pelo menos o Conselho de Administração acho que não tem direito a As sociedades desportivas regem-se pela lei das sociedades anónimas desportivas e supletivamente pela lei das sociedades comerciais. E, portanto, o que acontece é que as ações de categoria A têm uma série de rejeitos especiais e, portanto, transformando-se em ações de categoria B, perdem esses direitos especiais e passa a ser um acionista. O clube fundador tem assim uma espécie de uma golden share, mais ou menos. Sim. Bem, infelizmente não tem. Sim, mas é aproximado. Já falamos sobre isso. Tem direitos especiais que aproximados. Na norma temos sempre a estatuição, a previsão e a sanção e na lei das sociedades, na lei das SADs, não existe qualquer tipo de sanção para o caso em que os clubes fundadores que percam a maioria do capital social da SAD e vejam os seus direitos especiais violados, direitos especiais que o legislador quis ver consagrados, não existe qualquer tipo de sanção e teremos sempre que recorrer à nulidade das decisões em tribunal, que é o único meio que temos ao nosso dispor. E uma das coisas que eu penso, e já defendi isso até na Assembleia da República, que devia ser alterado, era justamente haver uma sanção clara na lei das SADs para aqueles clubes
que, por qualquer vicissitude, perdessem a maioria do capital social da SAD, se vissem os seus direitos especiais violados, a sanção ser justamente os direitos de inscrição na competição profissional voltarem ao clube. E aí eu penso que se conseguiria moralizar, de alguma forma, estes investimentos que vão chegando ao futebol. Eu, se me dá licença, penso que isso nem seria necessário à Assembleia da República. Basta uma alteração do Pacto Social enquanto o clube é maioritário, uma alteração do Pacto Social que determine também esses direitos especiais e as sanções consequentes. Julgo que nem é preciso ir à Assembleia da República. Quer dizer, no caso, o Belenenses perdeu a maioria, mas antes de a ter perdido, quando se deu o capital, podia dizer, não, mas além destes direitos que a lei me consagra, o nosso Pacto Social ainda vai ser permitido isto, desde que não contendesse com a lei era permitido. Portanto, é sempre uma salvaguarda. Eu acho que os clubes têm sempre mecanismos jurídicos, mesmo sem alteração da lei, para salvaguardar os seus direitos, mesmo enquanto minoritários. Este processo de Belenenses tem sido muito interessante de seguir, independentemente de todos os dramas que têm estado envolvidos, porque, visto de fora, a ideia que fica é de que o Belenenses está com uma vitalidade maior do que tinha antes desta cisão e desta crise. Quantos sócios pagantes tem o Belenenses neste momento? É à volta de 10 mil. Mas aquilo que eu lhe posso dizer, e não tenho dúvidas nenhuma sobre isto, eu sou sócio do Belenenses vai para 30 anos. E acompanho equipas do Belenenses há muitos anos, quando o clube ainda tinha a maioria no capital social da SAD, antes de ser SAD, e depois da Code City ter chegado no início de 2013. E eu nunca vi um entusiasmo tão grande à volta da equipa de futebol sénior como vejo agora, com toda a franqueza. Principalmente nos jogos fora, ainda agora tivemos um jogo este fim de semana em casa do Águias de Camarate, o clube do Distrital de Lisboa, e de facto estavam lá milhares de pessoas, um ambiente sensacional. Um apoio à equipa fantástico. As pessoas do Águias de Camarate também tinham lá 200 ou 300 pessoas e às tantas também aplaudiam os golos do Belenenses e estavam felizes pela vitória do Belenenses. Você está a dar. A sua intervenção hoje é muito boa, exatamente, aliás já me deu a razão daquilo que disse há bocadinho. Não considerando verdadeiramente isso uma desgraça do Belenenses, não é uma desgraça do Belenenses, mas em todo caso é uma situação mais dramática, não é? Quer dizer, um clube que antes, quando muito, baixou à segunda divisão, mas rapidamente voltou. Portanto, é um clube que tradicionalmente e da sua história é um clube da primeira divisão nacional e um dos grandes clubes. Numa situação dramática em que em princípio, qualquer adepto ou sócio diria, então agora o Belenenses, estamos na primeira divisão e tal, e agora vamos disputar o campeonato distrital, pareceria que os sócios se iam desunir. Ao contrário, uniram-se como você está a dizer. E bem, a desgraça também nos une. Claro. O que é preciso é um projeto. Quer dizer, você convenceu e bem, viu que tinha ambiente para isso, como presidente do Belenenses, assumiu uma coisa, por isso é que eu dei os parabéns de coragem. Porque nessas coisas o que é preciso é ter coragem para enfrentar. E não andar aqui com rodeios nem a vender banha da cobra. Você disse, o nosso caminho é este. E você teve os Belenenses votaram em si e continua a apoiá-lo como presidente porque você pôs-lhes à frente um caminho que parece que andou para trás, mas que você está a dar os passos atrás para depois dar os passos e colocar outra vez o Belenenses no sítio. E isso, novamente, os sócios. Era isso que eu precisava. Era dizer qual é a solução que a gente tem passado. Mais pequeno, que é uma situação mais pequena. Qual é a situação? É esta. Das duas, uma. Ou os sócios querem e são capazes de galvanizar, ou não querem, ou ficamos a muito. Mas há de sair uma solução dali. Tem que ser uma decisão que agrada às pessoas. Que as pessoas se convençam porque é que tem que ser. Para isso tem que se desnudar alguma coisa para saber a realidade, porque eu também posso estar aqui a falar com coisas, julgo que conheço a realidade, mesmo a financeira, porque fui candidato porque entendia que sabia que estava em condições de saber qual era a realidade financeira passada que ia herdar e quais as soluções para o futuro, e portanto tenho a noção, mas é preciso saber e convencer e dizer assim, olha, não é a sua ideia, não está isto. E também definir isso, olha, mas quem são os nossos parceiros? Mas é maioria ou minoria? Mas é 10% ou 20%? O que o Sr. Eugénio disse, em relação ao Belenenses, eu creio que é verdade. O sucesso deste processo, e é um processo que realmente é pelo caminho das pedras, porque vem desde o mais baixo que há na competição, deve-se ao facto de haver um projeto. Há um rumo e as pessoas seguem ou não seguem. Vítor, tu tens quantos anos de sócio de Belenenses? Há 20 anos ou mais, 40 quase daqui a pouco, que eu ando a trilhar
o caminho das pedras. E continuo a ser sportinguista porque acredito em alguma coisa. Então não ainda acreditar agora, não estou disponível para trilhar o caminho das pedras. Desculpa lá. Não, eu sou sócio do Belenenses há 67 anos, porque eu nasci num domingo e, segundo o meu avô, às 3h15, a altura em que o Matateu marcou um golo no Barreiro. E, portanto, no dia seguinte, segunda-feira, o meu avô inscreveu-me como sócio do Belenenses. E, portanto, sempre fiquei como sócio do Belenenses, toda a minha juventude. Foi o meu pai que orgulhosamente pagou as cotas, tal como depois pagou as cotas da neta, e até chegou a pagar ainda as cotas e inscreveu a bisneta, ainda como sócia do Belenenses, que eu mantenho, até naturalmente por homenagem ao meu pai. Mas em toda esta situação que o Belenenses passou, evidentemente que há aqui, sempre senti, por vezes, algumas dificuldades entre aquilo que é, portanto, a minha posição, naturalmente, como jornalista, e a posição como sócio do clube. Mas para mim, como sócio do clube, a posição sempre foi muito clara, porque como sócio do clube, eu que fiz desporto federado em duas modalidades, na modalidade de handball e na modalidade de natação. E sempre fiz essas modalidades e estive, portanto, como atleta federado no Belenenses. E apesar, no caso do handball, de ter chegado a ter uma opção para outros clubes, eu nunca aceitei e quis sempre jogar, portanto, no Belenenses. Ainda joguei a última época de handball de 11, ainda no Restelo também, joguei, portanto, handball de 7 ainda no ringue de patinagem, que ficava, portanto, também no Restelo e que era o ar livre. Portanto, quer dizer, sou mesmo do antigamente. E para mim é muito claro, sempre foi muito claro, que para mim ser sócio do Belenenses é muito para lá da importância realmente da questão do clube, da questão do futebol. E se o futebol está mais à frente ou se o futebol está mais atrás, se o futebol está a disputar bons lugares na primeira divisão, ou se o futebol eventualmente caiu, como caía para a segunda divisão. Evidentemente que não era, para mim, digamos, indiferente, não era, evidentemente nunca foi indiferente, mas a realidade digamos, da pertença, o sentimento de pertença a um clube, seja ele o Belenenses, seja o Sporting, seja o Benfica, vai muito para além do futebol. E muito para além do futebol, e eu até diria mais, tornou-se ainda muito mais sensível a este problema quando o futebol realmente passou a ser SAD, quando passou a haver portanto, uma industrialização da equipa de futebol. Porque há uma coisa que não se industrializa, que é o sentimento. O sentimento de pertença a uma comunidade, o sentimento de pertença a uma cultura, o sentimento de pertença a um clube, que é algo que realmente não se consegue industrializar. Portanto, consegue-se industrializar o futebol e passar o futebol agora, portanto, com todas as, enfim, com todos os CEOs que possam ter nas SADs e todas essas coisas. Evidentemente não é indiferente, as pessoas gostam de ganhar, mais do que, obviamente, se as coisas não correm bem, mas há claramente, nesta circunstância, nesta situação do Belenenses, quando se deu realmente esta cisão, claramente, aqueles que são verdadeiramente belenenses não podiam tomar outra opção, porque estão ligados a uma raiz cultural, uma raiz geográfica, uma raiz, se quisermos, social, daquilo que era o bairro de Belém, daquilo que era a sua relação com o bairro da Ajuda, a própria relação com a Casa Pia, com os casapianos. Tudo isso é histórico. Tudo isto tem 100 anos. A SAD não tem. A SAD não tem história. A SAD, portanto, a partir de determinada altura, foi, digamos, uma forma de realmente encontrada do ponto de vista das novas sociedades, da sociedade em geral, as sociedades modernas, para encontrar soluções mais de âmbito até, digamos, de gestão de empresa para a área concreta do futebol, porque o futebol passou a ter um conjunto de negócios e que há bocadinho, como disse o Lionel e bem, parece um jogo simples, mas depois os jogos complexos que existem em volta são muitos e difíceis às vezes de entender.
Isto para dizer que realmente a pertença de um clube, e também relacionando com aquilo que há bocadinho o doutor Luís Ferreira dizia, do Sporting, evidentemente que eu percebo perfeitamente que o sportinguista olhe para a realidade do Sporting e perceba há uma área em que nós somos diferentes, porque quando tivemos João Rocha definiu essa política precisamente porque estava a sentir que o Benfica e o Porto, nomeadamente, portanto, estavam a afastar-se, digamos assim, da realidade de Sporting na área do futebol, naquela altura, mas João Rocha percebeu que poderia ter um clube diferente se fosse um clube que conseguisse entender aquilo que era a importância de toda a área das modalidades. Quando o Patrick disse que o Belenenses tem 4.000 atletas, eu lembrei-me disso, porque 4.000 atletas é uma base. O que o Sporting conseguiu de natureza, digamos, identitária, por exemplo, com a ginástica. Não, com a ginástica. Eu fui jogador dos juniores de Sporting nesses 2 anos, de 64 a 76. São anos de boom das modalidades. Sócios, inclusive, de filhos de filhos de sócios benfiquistas vão fazer ginástica para o Sporting. E isso foi um foco da atenção. E depois natação, etc. Eu recordo, por exemplo, que no caso enfim, houve vários casos desses. Mas, por exemplo, uma das minhas filhas teve, por exemplo, no Belenenses, na área da ginástica também. O Belenenses foi também depois campeão nacional de ginástica, exatamente na área da rítmica, com a professora Jane Candeias, e que teve, portanto, uma influência grande também em determinado momento do clube, e, portanto, recordo-me, eu lembro-me de gostar de ir ver o Belenenses no hóquei em patins, ainda no tempo em que o Belenenses jogava hóquei em patins. Evidentemente que, para mim, o handball era muito importante, porque o Belenenses foi campeão nacional de handball durante vários anos e teve os melhores jogadores de handball, que se sucedeu a uma época, curiosamente, uma época de hegemonia total do Sporting, que é a época, portanto, das grandes campeonatos sucessivos do Sporting, ainda do tempo do Pessorna, e, portanto, vários grandes jogadores do Sporting. O que é que acontece? Eu percebo, portanto, que esta realidade do Belenenses não tem nada a ver com aquilo que é a equipa de futebol de uma SAD. Chame ela o que se quiser chamar. Não. Os sócios do Belenenses não confundem. Há bocadinho o Patrick dizia, podem confundir alguns jornalistas, pode confundir realmente as pessoas, às vezes em geral. Tem dificuldade em chamar a equipa de futebol que joga, portanto, com o emblema e que joga no Estádio Nacional, tem uma dificuldade natural de não chamar belenense àquela equipa. Não tem qualquer sentido malévolo, digamos assim. É uma questão de hábito. E há aqui, é preciso talvez dizê-lo, um dos grandes problemas que existe neste momento é a indefinição que existe ao nível dos órgãos que superintendem no futebol em Portugal, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol e na Liga de Clubes. Este é o problema. Eu ia trazer essa questão. As pessoas não se aperceberam, mas este ano, nesta época de 2019, 2020, podia ter acontecido, em sede de Taça de Portugal, um jogo entre a B-SAD e o Belenenses. Bastaria que o Belenenses tivesse ganho a taça e poderia estar qualificado, do ponto de vista teórico. Podia acontecer isso. E o que é que acontecia? O ano passado. Era a mesma coisa que uma equipa A e uma equipa B. Não podem jogar Taça de Portugal. Quem? Não podem jogar quando está proibido. Exatamente, mas neste caso como é que é? Mas isto são equipas diferentes. E aqui como é que ia acontecer? E sociedades diferentes e clubes diferentes. Mas o que é que ia chamar? Ia chamar o quê? Não, o Belenenses Estado não tem 10% do capital. Como é que é? O clube de futebol de Belenenses contra o Belenenses Estado. Os meus amigos provavelmente não têm tudo. Diga, Patrick. Na época passada estiveram marcados jogos Clube de Futebol Belenenses SAD no futebol de formação. Só não se realizaram porque nós fizemos falta de comparência, porque não íamos receber no Estádio do Restelo uma equipa que se apresentava para jogar contra nós no Estádio do Restelo, a dizer que se chamava Belenenses e com a cruz de Cristo ao peito, porque ainda tinham a cruz de Cristo ao peito. E nós recusamos e fizemos falta de comparência e não jogamos. Agora, na cabeça dos sócios do Belenenses, imaginam que para o ano, em juvenis ou em júnior, ou seja, em que escalão for, temos um clube de futebol dos Belenenses contra aquela equipa. Aquela equipa, quando vier jogar ao Restelo, nós vamos jogar, porque já não vêm com os nossos símbolos, e, portanto, vão se equipar na cabine do adversário, os poucos adeptos que tiverem, poucos ou muitos, vão para a bancada dos visitantes, e, portanto, quem é o Belenenses?
Não há dúvidas nenhumas sobre isso, de quem é o Belenenses. Mas os outros têm que equipar de branco porque se confundem, não é? Não, nós, se formos a equipa da casa, aquilo é um rival como outra qualquer. Não, eles é que têm que mudar de equipamento. Mas nós também jogamos contra muitas equipas que equipam de azul e, portanto, isso aí não é problema. Os regulamentos definem a situação. Agora, como é evidente, eu penso que a Federação e a Liga já deviam ter olhado para o problema. A Federação pediu um parecer ao Tribunal, tanto quanto eu li. Sabe qual é que foi a sequência dessa situação? Não, mas como é evidente, quer dizer, eu não sou o juiz, a sentença está proferida e, portanto, qualquer enfim, comunicação que o juiz faça, obviamente, será a remeter para a sentença. A sentença é clara e, portanto, qualquer pessoa com a quarta classe, se ler a sentença, percebe o que está escrito na sentença e não é preciso pedir... Mas, na minha opinião, não é à Liga, nem à Federação? Nem à Federação, não estão condenadas a nada. O Tribunal. Não são parte. Não, isso é o que eu estou a dizer. Não são parte. Portanto, mas estão notificadas da decisão. Porque nós notificamos a Federação da Liga das decisões da primeira instância e da relação. A decisão não pode dizer que as duas, que uma coisa e outra são a mesma coisa. Não, quem está obrigado a mudar a identidade marcária é SAD. É SAD, não é mais ninguém. E a SAD tem uma personalidade jurídica distinta do clube. Mas eu coloco... eles tinham que estar condenados também. E cada dia em cumprimento tem que pagar 3 mil euros. Para já não é Federação. Cada dia em cumprimento. O que mostra que são duas realidades distintas. Portanto, o dia 23 de outubro... Quem está a violar a sentença... Mas deixe-me colocar-lhe uma questão. Quem está a violar a sentença não é a Federação nem a Liga. Não é bem assim, mas deixe-me colocar-lhe uma questão. O Estado português tem a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, que tutela o IPDJ, que por sua vez tem a coordenação do Estádio Nacional, que é de todos nós. Nós pagamos impostos para o Estádio Nacional. Existem duas sentenças judiciais, uma da primeira instância e outra, uma confirmação do Tribunal da Relação, que diz que aquela sociedade não pode utilizar as marcas, os símbolos do Belenenses, incluindo a Cruz de Cristo. Ok? E, portanto, neste caso concreto, o Estado português, que está notificado das decisões, porque nós notificamos o Presidente do IPDJ e o IPDJ, e notificamos o Sr. Secretário de Estado, não só são cúmplices da prática de um crime de desobediência qualificada, porque quando nós não cumprimos uma sentença judicial, cometemos um crime de desobediência qualificada, que é isso que os administradores da SAD estão a cometer, de 15 em 15 dias. Eu estou, não tenho dúvida. Mas o Estado português também está, e não é apenas cúmplice, fornece o palco para ser cometido o crime de 15 em 15 dias. O Sr. Presidente do IPDJ, Dr. Vítor Pataco, e o Sr. Secretário de Estado do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, de 15 em 15 dias, fornecem o palco para ser cometido um crime de desobediência qualificada. E é neste estado de coisas que estamos. O que é que podemos fazer? Deixa a pergunta no ar. O que é que ainda podem fazer mais? Pergunto eu. Não, quer dizer, nós vamos fazer o Belenenses, uma perspectiva diferente. O Belenenses é uma pessoa de bem. Acho que o Estado não está condenado a nada. E tenta defender-se. Tem um órgão de soberania que é um tribunal. Emite uma sentença. Essa sentença não é cumprida. Pode emitir uma sentença contra o Estado ou fora do Estado. Se ele emitir contra o Estado, condena o Estado a fazer qualquer coisa. E tem esse poder para fazer. Mas o Estado aí não está condenado para fazer nada. Não, o Estado, desculpe, doutor. O Estado está notificado de duas sentenças judiciais. Mas não está condenado na sentença? A sentença não condena? Está notificado. Está não é obrigado a cumprir. Não tem nada para cumprir. Mas é obrigado a não fornecer o palco. Não sei porquê. Pois, é a minha opinião e estou muito bem acompanhado nesta opinião. O doutor reflita sobre isso e também vai chegar à mesma conclusão. Se calhar é a primeira vez que está a olhar para o tema, ainda não tinha pensado nele. Quando eu ler a sentença, e mesmo se a sentença não condena o Estado ou outra qualquer entidade a abster-se de qualquer coisa, não tem que fazer nada. Eu estou de acordo que é a SAD que tem que cumprir a sentença e que tem que alterar a sua identidade marcária e afastar-se totalmente do Clube de Futebol Belenenses, porque não pode usar nada que se confunda com o Clube de Futebol Belenenses. Sobre isso não tenho dúvida. O que é que poderá acontecer no dia 23 de outubro? Não, o Clube de Futebol Belenenses intentou uma série de ações executivas por incumprimento das decisões judiciais. Houve embarques por parte da SAD e agora vai haver uma audiência de julgamento dia 23 de outubro, que nós, enfim, vamos esperar pelos resultados. Que montantes é que estão em causa? Eu não sei ao certo, porque aquilo é cumulativo, são umas 4 ações executivas já, e eu penso que já ultrapassam €1 milhão, portanto é desde outubro do ano passado, portanto é praticamente um ano. Só para executar a cláusula compulsória, não é? Como é que está a situação financeira do Clube de Futebol Belenenses? O Clube de Futebol Belenenses tem agora para os próximos anos 2 ou 3 dossiês que são absolutamente fundamentais. O primeiro é a requalificação do complexo do Restelo
porque temos um PIP aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa, numa das parcelas, que é a única que não tem uma apetência desportiva, que é uma área comercial. Há um projeto de arquitetura na Câmara Municipal de Lisboa que foi colocado pela Lidl e pelo Clube de Futebol Bolonenses e que já está aprovado. E, portanto, agora estamos a dar os passos no sentido de fazermos a escritura de constituição do direito de superfície, e com essa escritura de constituição de direito de superfície, o passivo do clube, que é de 10 milhões sensivelmente, fica reduzido a menos de metade. Do clube. E, portanto, fica balizado por um PER e, portanto, o serviço da dívida fica controlado. Com as rendas que passamos a receber da Lidl e com a nova renda que passamos a receber da Repsol, mais aquilo que poupamos em termos de serviço da dívida, dos pagamentos ao oitante, temos ali um acrescente de tesouraria. Repsol, qual é? Aquela que está no ao lado do estádio. Ela vai mudar de sítio. No âmbito desta parcela. Aquela que está na avenida principal é a da BP, mas não é essa. Essa também é do Belenenses, mas é outra lá mesmo no estádio. É outra. Abaixo, junto às cabines, em baixo. Junto às cabines. Ok, já estou a ver. E, portanto, entre aquilo que o clube passa a receber da Repsol, da Lidl, e aquilo que deixa de pagar de serviço da dívida à oitante, que é uma dívida grande que o clube tem de 5 milhões de euros, temos ali um acrescente de tesouraria na casa dos 400, 500 mil euros ano, e, portanto, fica garantida a sustentabilidade do Belenenses para os próximos anos. É um clube muito rico, o Belenenses, é um clube muito rico, talvez o clube mais rico de Portugal, porque tem um património invejável, tem um passivo relativamente pequeno. Mas o património é invejável porquê? Não, o património é invejável porque tem uma localização ímpar. Mas só pode ser para uma afetação desportiva. É o que está no PIP, mas é um património invejável. Há bocadinho apetecia-me dizer, o Belenenses faz muita falta na Primeira Liga e temos que estar na Primeira Liga rapidamente outra vez. Porque não podemos deixar fugir o Braga, não podemos deixar fugir o Vitória de Guimarães. E existem uma série de equipas, principalmente do norte do país, mas também o Portimonense, a Académica, e lá em cima o Famalicão, o Passos de Ferreira, o Tondela, o Rio Ave, que se estão a apetrechar com academias, que estão a apostar muito no futebol de formação, e nós, em termos de infraestruturas, o nosso complexo desportivo... Mas na melhor das hipóteses, só daqui a 5 anos é que o Belenenses poderá estar na primeira divisão. Sim, mas temos que nos preparar até lá, em termos... Nós temos um futebol de formação... As Salésias não estão já a funcionar também? Estão, mas é um campo relativamente pequeno, que só dá para jogar aí até ao sub-15. A partir do sub-15 não dá, mas é mais um polo interessante que temos, onde temos muitos miúdos a jogar futebol. Foi recuperado e requalificado e tem um sintético novo, mas nós hoje, em termos de futebol de formação, ainda somos uma das 4, 5 potências do futebol de formação. Marcamos presença regular nas fases finais de apuramento de campeão de sub-19, sub-17 e sub-15, todos os anos. E, portanto, continuamos a ter uma formação de excelência, mas fazemos autênticos milagres, porque em termos de infraestruturas nós estamos muito atrasados relativamente a estes clubes que falei. E, portanto, o Belenenses tem que arrepiar caminho e nós temos que ser capazes, no complexo do Restelo, para além desta área comercial, que é apenas a parcela 11, uma parcela de 11 parcelas que podemos edificar ali, quase todas elas têm a ver com a componente desportiva, e nós temos que acelerar, porque senão podemos ficar irremediavelmente para trás. O Belenenses tem... Portanto, daquilo que eu ouvi tudo, que tive a ouvir com muita atenção, e até dos comentários que o Vítor Serpa fez, e ao fim e ao cabo todos nós fizemos, há uma conclusão que eu acho que a gente pode tirar. A culpa da situação, digamos, que o Belenenses foi obrigado a trilhar, não é da SAD. É de quem a comprou, não é? Sem eu querer ofender ninguém, não estou a querer culpar ninguém, não ofender, mas a culpa não é da SAD enquanto realidade jurídica, não é? Quer dizer, é como tudo, os clubes e as SADs, a realidade é de quem os governa, bem ou mal, com boas intenções. Doutor, o Belenenses cometeu cometeu o maior erro da sua história centenária em dezembro de 2012, quando alienou 51% do capital da SAD a esta entidade. Exatamente. Podia ter alienou a esta entidade. Tudo bem, em concreto. Não preciso mais nada, aí eu dou-lhe razão. E, portanto, as coisas são como são, Agora, os casamentos não são eternos, as amizades não são eternas, e, portanto, há um momento em que nós olhamos para o lado e perguntamos o que é que estamos aqui a fazer com esta pessoa, não me identifico com ela, não me identifico com nada do que ela defende, com nada do que ela... Eu estou de acordo consigo. No direito português também não há a figura da perpetuidade, e, portanto, cada um tem que ir à sua vida e tem que ser felizes, cada um à sua maneira, mas de forma separada, e o Belenenses vai ser feliz de certeza. Mas aquilo que aconteceu ao Belenenses e os termos em que se processou depois dessa venda dos 51%, eu acho que devem servir de lição para muitos clubes, no sentido de que... Você já está a dizer que não tem razão. Não, quanto mais
quanto mais degradada for a situação do clube, piores condições haverá para negociar uma alienação e uma venda da SAD. Eu nunca vi, o doutor também nunca viu uma galinha a comer uma raposa, para não? Diga? Nunca vi uma galinha a comer uma raposa. E, portanto, o José Manuel Delgado, naquilo que diz, tem toda a razão. Quanto mais for a situação de fragilidade das partes eu agora podia entrar aqui numa série de considerações daquilo que eu penso, porque é que a maioria do Belenenses foi vendida às pessoas que lá estão. Sem querer ofender ninguém. Não vale a pena. Mas é muito fácil chegar à conclusão que ele fazia parte de uma estratégia. Foi o Belenenses o escolhido e foi o Belenenses que embarcou. Tem toda a razão. Deixemos o Marquês em paz. Portanto, não é um problema das chaves, é um problema das pessoas e dos... Deixemos o Marquês em paz. Eu quero perguntar uma coisa ao Patrick. Estamos aqui, o tempo está a fugir. Temos 1 minuto e meio. Amanhã é a gala do centenário do Belenenses. O que é que está previsto? Não, eu diria, só um grande clube, só um clube grandioso como o Belenenses, estando numa divisão distrital no futebol, é que conseguia ter, de facto, as celebrações do centenário que nós conseguimos ter. Eu gostava de vos dizer, não sei se estão atentos a isso ou se apanharam aí nas notícias, o CTT associaram-se ao Belenenses e criaram um selo, uma edição comemorativa do Belenenses. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa associou-se ao Belenenses e fez a lotaria nacional, agora dia 23, portanto vendida em todo o país, alusiva ao Belenenses. Nós tivemos exposições itinerantes em várias câmaras municipais, em vários centros comerciais. Tivemos a equipa das legendas do Real Madrid, que vieram aqui a homenagear o Belenenses e fizeram um jogo contra os nossos veteranos. Tivemos a inauguração dos bustos do Matateu e do Vicente. Inauguramos placas num sítio nobre do Complexo do Restelo, alusiva a todas as equipas campeãs do Belenenses. Tivemos o Cristo Rei iluminado, tivemos a Fonte do Rocio iluminada pela Câmara Municipal de Lisboa. O Cristo Rei foi o Belenenses que tratou disso. E, portanto, vamos culminar agora as celebrações amanhã, sexta-feira, com um jantar e com uma gala no Centro Cultural de Belém. E o jantar é uma coisa curiosa. Quando o Belenenses é um clube consagrado e popular. E, portanto, quando somos um clube consagrado e popular, nós queremos fazer as coisas com dignidade. Nós temos uma comissão do centenário que, às tantas, ficou com uma grande dúvida. Ora bem, se somos um clube consagrado e popular e vamos ter um jantar e depois uma festa, uma gala e tal, como é que vai ser o nosso jantar? E havia quem defendesse que era, matamos 20 ou 30 porcos no estádio do Restelo, chamamos os sócios todos e fazemos aqui uma coisa com Imperial e copos de 20, 30. Não, mas era uma corrente forte de alguns adeptos e sócios do Belenenses que era isso que desejavam. Acabou por vencer a corrente, que foi dizer assim, não, vamos fazer uma coisa com outra dignidade, entre aspas, no CCB, um jantar, só que esta história custa 45 euros por pessoa. E tem a lotação de 450 lugares. E, enfim, nós queríamos que as coisas corressem bem. Pois bem, aquilo em meia dúzia de dias esgotaram os 450 lugares. Eu, nos últimos dias, não faço outra coisa que não seja receber telefonemas de pessoas amigas a meterem cunhas para ver se arranjo lugar, mas aquilo está cheio e já não existe. E depois ao lado vai haver uma gala que tem a lotação de 1000 pessoas e que também já está lotado. Não é? E, portanto, isto é o Belenenses. E nós disso daremos conta na próxima edição da Quinta da Bola. Muito obrigado, foi um prazer. Ficamos a saber bastante mais sobre estes espaços importantes que o Belenenses está a dar. Voltamos na quinta-feira com a Quinta da Bola. Tenham um bom fim de semana.